E aí, pessoal, beleza? Mais uma vez, Sebastião Silva, educador financeiro, coach e mentor de negócios. Estou aqui na Organiza Finanças, passando um pouco de conhecimento para vocês. E hoje, o tema de hoje, nós vamos falar sobre prioridade. Quer chegar no topo da educação financeira? Quer chegar no topo da liberdade financeira? Precisa você definir prioridade. Prioridade, ela é um pilar que a gente fala que é muito importante, porque a gente sabe que nos dias de hoje a gente tem que ter algumas prioridades para que as coisas venham a acontecer. E assim como você sabe que aquela pessoa que trabalha bem as prioridades, de maneira certa, de maneira assertiva, ela vai ter mais possibilidade de conseguir chegar no patamar financeiro que ela quer, tá? Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas vai passando anos e anos e anos e elas não chegam no topo do financeiro. Por quê? Porque elas não têm visão da prioridade. A prioridade em todas as áreas, ela é fundamental. E eu trazendo ela agora para educação financeira, porque é um pilar que você precisa prestar bastante atenção nesse caso, para que assim você venha ter visão, clareza do que precisa ser feito. Então, quando você tem essas prioridades em você, no episódio passado, a gente falou também de crenças limitantes, tá? E hoje eu já vou falar um pouquinho também, avançando mais sobre prioridade, porque é outro pilar que é muito importante. E quando você trabalha bem isso aí, você acaba que o tempo vai passando e você vai vendo resultado. Diferente daquelas pessoas que sabendo que tem que ter prioridade e ela não coloca em prática. Mas como que eu trabalho prioridade, Sebastião? Você vai trabalhar prioridade se analisando. Perceba que hoje em dia você tem que observar uma coisa. Tudo é lícito, mas nem tudo convém, tá? Então, o que acontece? Às vezes a gente tem prioridade para comprar algo. Vamos supor aqui, você quer comprar algo, tem uma meta. Só que você quer isso para sua vida, comprar, você até pensou, você até planejou que quer isso aí. Só que, porém, nesse processo vai ter uma jornada, tá? Que é para você estar fazendo, para aí você ir fatiando esses degraus, que é para você vir chegar no seu objetivo. Então, o que acontece? Tem muitas coisas no meio do caminho. Digamos, você tem um sonho, um desejo de trocar de carro ou comprar uma casa. Qualquer que seja a sua prioridade que você vai ter, a sua visão a longo prazo, então para você chegar nessa prioridade aí, nessa visão, você tem que trilhar algumas prioridades, tá? Você tem que, por exemplo, você sabe que você precisa montar a sua reserva de emergência, que é para você estar mais de boa, tranquilo, entendeu? Porque quando vier, digamos, as dificuldades, se você não teve prioridade para você fazer essas coisas, aí vai ficar um pouco que meio complicado. Aí você vai sofrer e muitas vezes você não vai chegar no seu resultado porque você não está entendendo a importância de você colocar prioridade nas coisas, tá? Então, vamos supor. Mas aí você fala assim, mas eu vou ter que cortar isso, aquilo. Sim, você vai se analisar se realmente precisa cortar ou não, tá? Porque, vamos supor, tem coisas que você tem que olhar, perceber se aquilo ali realmente é uma prioridade ou não. Para você poder, digamos aí, comprar o que você queira amanhã. Hoje você tem que analisar essa prioridade para você entender se realmente você está fazendo as coisas certas. Porque não é só você chegar e falar assim, eu quero mudar de carro, trocar o carro. Aí o que acontece? Para você fazer isso,
dependendo do seu patamar financeiro, de quanto que você ganha, você precisa colocar prioridade para que você venha conseguir atingir essa meta, tá? Então você vai fazendo isso. Prioridade para você não ter algo que muitas vezes você tem um exemplo. Você tem algo na sua vida que nem precisaria ter, tá? Mas você vai ter. Aí o que acontece? Só que muitas vezes você não quer ser desapegado. Você não quer ser uma pessoa desapegada. Aí o que acontece? Você começa a se apegar às coisas e isso aí vai te prejudicar. Uma coisa que a gente tem que aprender é ser desapegado. Porque isso de se apegar acaba muitas vezes travando você no meio do caminho. Então, quando você é uma pessoa que não é apegado, tá, a bens materiais, a seja lá qual for, se você precisar mudar de um lugar para outro, você precisa ser desapegado. Você não precisa pensar assim, pô, mas eu vou morrer aqui nesse lugar. Se você está naquela terra e você perceber que aquele ambiente vai precisar você ter prioridade para ir para outro lugar, você tem que ir, tá? Então, o que acontece? Você não pode ficar apegado, porque muitas vezes aquela terra, naquele momento, a semente que você está plantando lá, não vai te dar o resultado que você quer. Então, o que acontece? Tem uma frase que a gente sempre vê, que os ambientes mudam resultado. Tá? Mas o que acontece? Isso aí é uma frase bem interessante. Mas o que acontece? Quando eu estou falando disso, ambiente muda resultado, sim, lógico. Porque se você é aquela semente que vai ser plantada naquela terra, se você é essa semente, se você tem o conhecimento, você por si mesmo, com o seu conhecimento, com a sua verdade, aonde você estiver, você vai prosperar. Mas, porém, se você entende, percebe que quanto mais e melhor no local certo você estiver, melhor vai ser a sua escala, tá? Para você adquirir a sua liberdade financeira. Se você não tem condições de estar numa terra fértil melhor agora, faça o melhor aonde você está. Agora, o seguinte que eu quero passar para vocês pegar essa visão, aonde você está, dependendo da terra que você está, se você não souber plantar semente, ela não vai te dar retorno, tá? Então, fica uma coisa bem, deixando uma coisa bem clara para vocês entenderem, porque dependendo de onde você estiver, você pode ter vários conhecimentos. Você pode ser uma pessoa que entrega tudo, só que se você estiver naquela terra, você vai ser uma pessoa diferenciada. Só que se você não for uma pessoa desapegada para ter coragem e atitude para mudar de degrau, de nível, então o que acontece? Aquilo vai tardar um pouquinho a sua jornada de crescimento. Porque quando você... tem uma frase que eu vi há uns anos atrás aí, e eu vou até falar aqui para vocês, que se diz assim, ó, que é melhor você morar em uma casa, num bairro bem estruturado, que seja um bairro assim estruturado, mas que seja uma casa simples, do que você morar em um bairro de padrão baixo, numa casa boa. Então, o que acontece? Às vezes, você está em um bairro que a maioria da população ela tem a mentalidade pobre. Então, o que acontece? Aquilo vai te limitar um pouco, entendeu? Aquilo vai te limitar. Por quê? Porque você está numa casa até boa. Só que, porém, você está em uma terra ali que não tem aquela energia 100%. Então, quando você começa a se estruturar, você tem que se desapegar. Perceba que os grandes homens da Bíblia, Deus mandava ele sair daquela terra para prosperar em outros lugares. Por quê? Porque ensinando que você tem que ser desapegado. Aqueles caras naquela época já era rico. O exemplo de Abraão. O cara era um homem muito rico naquela época. E Deus mandou ele se desapegar daquele lugar que já era próspero para ele ficar mais e mais ainda. Só que você pensa aí o seguinte:
A lógica, porque o cara ele já tinha muito dinheiro, mas enquanto você estiver aqui na Terra agregando valor, o que Deus quer é que você sempre esteja em movimento, crescendo, tá? Porque o crescimento é infinito. O crescimento, enquanto você estiver agindo, enquanto você estiver agregando valor, ajudando pessoas, você vai ser próspero. Deus vai te abençoar. Por quê? Porque você tem o conhecimento, você não está guardando. Então, quando você tem esse conhecimento para passar, só vai ter valor na sua vida, você só vai ser feliz se você agregar a felicidade na vida dos outros. Não tem como ser feliz sem agregar valor no próximo, tá? Então, o que acontece? Um dos grandes segredos é você ter prioridade. Prioridade, ser desapegado, para que assim você venha conseguir escalar. A gente entende que quando a sua mente começa a raciocinar, a pensar, as coisas começam a mudar. A gente tem várias instruções mostrando para vocês como que as coisas funcionam. Só que, porém, não adianta muitas vezes a pessoa fala, olha, faça isso, dê prioridade a isso, e muitas vezes entra no ouvido e sai no outro. As pessoas que têm resultado, elas fazem acontecer. Você não precisa tá sempre motivado para as coisas acontecer. Para as coisas acontecer, você tem que fazer acontecer. Você não precisa falar assim, mas eu não vou dar prioridade para isso por causa que eu não estou com muita vontade de fazer isso. Aí vai ficar um pouco complicado de você alcançar, comprar, digamos, aquele iPhone de última geração, aquele carro do ano, você morar em condomínio de luxo, por quê? Porque você não está tendo essa visão. Você não está sabendo dar prioridade para as coisas, não está sabendo entender o que é preciso ser feito ou não, porque só basta você fazer acontecer, só basta você agir, só basta você entender que essas coisas só funcionam se você fizer passo a passo. Se a gente não fizer o que tem que ser feito, vai ficar meia boca as coisas. Você imagina, no mundo financeiro, é como que fosse uma receita de bolo. O bolo, para ele ficar bom, você não pode errar nenhum ingrediente. Da mesma maneira é o mundo financeiro, você tem que ir passo a passo. Trabalhando a sua mentalidade, o seu interior tem que mudar. Porque primeiro você tem que ser, para depois fazer e depois ter. Tem gente que quer ter antes mesmo de ser, pôr em prática para aquilo acontecer. Elas não conseguem entender isso aí. Primeiro, você tem que ser. Não é dizer assim, não, eu quero. Não adianta você ter, porque se você tiver, sem você ser, você vai perder tudo. Porque você não tem estrutura para aguentar, governar o império. Então, quando se fala de governar império, se tratando aqui do patamar do topo das finanças, você precisa primeiro mudar a sua mente. Quando você muda a sua mente, começa a ter uma visão diferente, você mudou por dentro. Não se engane com a visão do homem, porque o homem ele erra muito e falha, tem muitas falhas, porque ele vê com o olho humano, o olho carnal dele. Entendeu? Então, o que acontece? Tem que saber trabalhar a visão espiritual. Porque muitas vezes você vê pessoas aí e você não chega a nem entender o potencial que ela tem. Às vezes a gente bota uma visão em uma pessoa, vê a pessoa ali com a visão muitas vezes que não tem tanta autoridade, e quando a pessoa começa a falar, você começa a ver autoridade naquela pessoa. Então, quando a gente começa a entender isso aí, que muitas vezes não é o que a gente vê,
tá? Por quê? Porque essa pessoa primeiro, ela tá mudando por dentro, para depois ela ser moldada. Então, quando ela muda por dentro, ela vai ser moldada e automaticamente quem tá vendo ela vai ver que ela tem autoridade. Davi, vou dar o exemplo aqui do rei Davi. Rei Davi, quando ele foi ungido a rei, quando ele foi escolhido para rei, aos olhos do homem, era impossível do Davi ele ser um rei. Então, o que acontece? Ele foi escolhido, por quê? Porque ele tinha algo diferente por dentro dele. Ele não quis se aparecer por fora, porque tem gente que tá com a maquiagem por fora, só que por dentro ele não tem preparação. Do que adianta, vamos supor, uma pessoa querer construir um prédio bonito por fora, mas porém ele não tem estrutura, ele não tem alicerce. Toda a beleza ela vai cair. Por quê? Porque aos nossos olhos está bonito. Só que se não tiver preparação por dentro, não que eu esteja falando que não é para você, digamos assim, cuidar do seu físico, primeiramente por dentro. Mude a sua mente, o seu ser, e assim você automaticamente você vai mudando as outras coisas que faltam. Primeiro mude, prepare o seu interior para depois o exterior. Tá? Então isso é um segredo, só que as pessoas primeiro ela buscam mudar primeiro a imagem que a gente vê, só que por dentro tá tudo sujo. Então é aonde a gente não consegue muitas vezes trazer a prosperidade, porque não dá valor às coisas que muitas vezes está escondida. Tá? Então, muitas vezes não dá valor às coisas simples. Aí começa a vir o ego de querer se mostrar para os outros, para querer viver de status. Por quê? Porque ela ainda não entendeu esse mistério. Então, quando ela entende isso, ela começa a se dar prioridade nas coisas. Então, quando ela começa a dar prioridade, ela começa a entender, calma aí. Eu não preciso fazer para mostrar para o homem. Eu tenho que fazer para mostrar para Deus. Você não precisa fazer algo para as pessoas verem que você está fazendo. Faça para Deus e sabendo você de coração que você está ajudando outras pessoas. Não queira, fazer algo agora para mostrar só para as pessoas, para crescer o seu ego, para dizer que você faz, que você tem como fazer acontecer. Então, tenta inverter o jogo. Primeiro, faça sem querer aparecer para os outros, que automaticamente as coisas, Deus vai mostrar o seu potencial. Porque a estrela, entre esses milhares de estrelas que tem no céu, tem muitas, mas tem uma que vai brilhar mais. E essa que vai brilhar mais, trazendo para essa visão, essa pessoa tem que ser você, essa estrela tem que ser você. Porque perceba que tem muitos profissionais no mercado, falando de tal assunto, de coisas que eles diz que faz, domina. Só que, porém, eles são mais, ele é mais uma pessoa naquela multidão. Só que se ele não fizer por fazer, não entregar o melhor, ele não vai ser aquela pessoa de destaque, tá? Então, o que acontece? Tem uma coisa que trava muito a vida das pessoas, porque você vê no seu mercado. Você está começando, você tem um chamado, um propósito para ajudar pessoas. E você sabe que esse propósito é para você. Só que você começa, em vez de você olhar para você começa a olhar para os play do mercado que está fazendo aquele mesmo trabalho ou assunto que você está fazendo, que é o propósito que você quer. Aí o que acontece? Você, em vez de focar, porque você pode ser uma criança ainda que está começando a aprender. Aí você começa a focar no grande.
Só que para você fazer as coisas acontecer, você precisa focar em você. Tá melhor hoje, tá melhor que ontem. Amanhã tá melhor que hoje. Então vamos supor, fazendo sempre o melhor hoje. Porque o ontem você já fez, já não existe mais, já era, passou. Então faça o melhor hoje, amanhã também não existe. Então viva o hoje, faça o melhor hoje para Deus, que você puder agregar na vida das pessoas, agregue. Só que tem um segredo aí. Quando você, para você trabalhar isso tudo que eu estou falando, você precisa aprender uma coisa. Você precisa aprender uma palavra chamada não, tá? Então o que que acontece? Muitas pessoas estão deixando de prosperar, não estão dando prioridade para as coisas, porque tudo para ela é sim, ela não tem a coragem, o poder e a autoridade de falar não. Muitas vezes, uma pessoa chega para ela se acha, vamos dizer assim, que ela se acha que ela só vai ser salva, exemplo, que ela só vai agradar a Deus se ela falar assim para todo mundo. E não é assim que funciona. Você não vai conseguir prosperar se tudo para você for sim. Se colocar a palavra não. Não é você, tipo... Você já viu aquela frase que diz que o bonzinho só se ferra? É isso mesmo, o bonzinho ele só se ferra. Então tem que prestar bastante atenção nisso. Aprender o momento certo, as pessoas certas para você estar ajudando. Porque também não adianta você querer ajudar uma pessoa, você até quer ajudar a pessoa. Só que a pessoa não quer a mudança. Então tem aquela palavra da Bíblia que fala, quando você vai ajudar a pessoa que ela não quer nada, você tem que bater a poeira da roupa, que o mestre fala isso aí. Jesus fala, bate a poeira da roupa e deixa a pessoa. Porque se você, vamos supor, você fez a sua parte, mas só que a pessoa não quer. Então se você ficar insistindo nas coisas erradas, não quer. Não tem como você mudar a vida de uma pessoa se ela mesma não quiser. Aí a gente ensina como ela ter uma vida próspera, como ela dar uma vida melhor à família. Ela, na mente dela, ela até quer, mas ela não quer pagar o preço. Ela não quer fazer as coisas acontecer para que ela venha alcançar a liberdade financeira, a independência financeira. Tem que dar um basta, gente. Dar um basta nas coisas que não tá agregando valor. Não, a minha prioridade vai ser essa. Essa vai ser a minha prioridade. Dá um basta, chega. Será que você vai ficar passando a sua vida toda? Você nasce, você estuda, aí começa a sua jornada de arrumar um emprego, aí só trabalha para pagar a conta. E assim vai. Passar 1 ano, 2, 3, 10, 20, 30. Daqui a pouco você está numa idade avançada, você não aproveitou. Porque você está com a mentalidade tão de escassez que você não consegue enxergar a grandeza. Deus não fez o homem, Deus fez o homem para prosperar. Só que o homem precisa ser obediente. Porque não faz sentido, eu falo para você, não faz sentido ter, tipo assim, você só viver, e Deus não quer isso. Deus quer que você prospere. Não faz sentido você só acordar, trabalhar, pagar a conta, ficar endividado. Você tem que ter liberdade. Você tem que dar o melhor para a sua família. Você tem que chegar a acordar e entender que você tem uma vida próspera. Porque às vezes você está com a mentalidade tão fraca, baixa, que só pensa, vamos supor, eu preciso trabalhar, o que eu quero é isso, só quero trabalhar, pagar as contas, para mim tá bom. Não, você tem que pôr na sua mente, tem que trabalhar, mas você tem que usufruir. Porque muitas vezes não é só você ter dinheiro, trabalhar como escravo, burro.
de carga e ganhar dinheiro, mas porém você não sabe trabalhar esse dinheiro. Então você está sendo escravo do mesmo jeito. Então você tem que entender isso aí. A gente sofre por falta de conhecimento. Ah, mas você está falando que trabalhar é ruim? Não, trabalhar não é ruim. É trabalhar de forma certa. Porque qual o sentido que faz, que tem você trabalhar em vão? Porque a própria palavra diz, cuidado para que não trabalhe em vão. O que é trabalhar em vão? É você pegar o seu dinheiro, trabalhou, pegou o seu dinheiro e gastou em algo que não te deu retorno. Você não soube investir o seu dinheiro, você não teve prioridade. Você já viu aquela frase que diz, eu não sei se eu vou... fugiu aqui da mente, é uma frase que eu estava com ela aqui, mas quando eu lembrar eu falo. Então, o que acontece? Você precisa dar prioridade. Tem que dar prioridade para as coisas. Ser desapegado. Você não pode aceitar nada quebrado na sua vida. Se você tem algo, por simples que seja, tenta resolver aquilo ali. Ah, mas isso aqui já está estragado, não pode comprar outro, tenta consertar. Mas não aceite nada quebrado, porque isso aí atrasa a prosperidade, tá? Então o que acontece? Você tem que ter domínio. Falar, eu não aceito, porque isso aí é certo. Você tem que ser uma pessoa que tenha que ter com você automerecimento. Você tem que se sentir merecedor. Você tem que acordar e agradecer a Deus, ser grato por tudo e ser uma pessoa, se sentir uma pessoa merecedora. Porque você só vai conseguir ajudar outras pessoas se você se sentir uma pessoa que é capaz. Porque se você não tiver capacidade, a pessoa muitas vezes até tem conhecimento. Tem o conhecimento muito bom, mas porém, por ela não ter merecimento, ela acaba que o conhecimento dela virando obesidade. Porque ela tem muito conhecimento, mas ela não sabe aplicar. Então, o que acontece? Quando você tem esse conhecimento que você não sabe agregar valor com ele, aplicar, é um sonho que você poderia estar ajudando muitas pessoas e por falta de muitas vezes, vamos dizer assim, de covardia, você não passa esse conhecimento. Você tem uma crença na mente que muitas vezes fala, mas eu não tenho capacidade para estar ajudando qualquer pessoa. Qualquer pessoa, ela tem algo para agregar na vida de outras pessoas. O conhecimento, gente, não pense que para você passar um conhecimento, você tem que ter faculdade. Você tem que dominar do que você está falando. Você tem que entender. E quando você sabe disso, você vai pôr esse conhecimento em prática. Porque aí você vai estar ajudando pessoas. Quantas pessoas aí transformadas pelo meu conhecimento? Porque eu decidi que eu ia ajudar pessoas. Há muitos anos atrás eu pensei comigo, eu tenho muito conhecimento, mas eu aprendi com os grandes homens que têm resultado que todo conhecimento não pode ser guardado. Você tem que transbordar, passar para outras pessoas. Porque aí vai de geração em geração. Imagina, eu não querer um exemplo, plantar uma árvore, porque daqui a 50 anos que ela vai estar uma árvore frutífera. Aí eu com a mentalidade, digamos que não tenho uma mentalidade preparada, falo, eu não vou fazer isso porque eu não vou usufruir, mas não é para mim, é um valor que eu estou agregando porque alguém no passado fez o mesmo, plantou. E o que você tem hoje, esses frutos, muitas vezes, foi alguém que plantou.
Então a gente tem que ter pelo menos essa gratidão, ser humilde, de estar sempre também agregando valor na vida das pessoas. Não é só venha a vós o vosso reino e nada, entendeu? Para os outros. Então, gente, a gente precisa pegar essa visão de saber da prioridade nas coisas. Porque se você não tiver essa clareza, você muitas vezes vai dar o passo errado. Porque você sabe que tem que trabalhar as suas finanças, tem que fazer um levantamento. Você muitas vezes tem o seu negócio, uma microempresa, uma média empresa, e você muitas vezes não dá prioridade para o que tem que ser feito. Aí o que acontece? Por você não dar essas prioridades, no máximo que você vai conseguir se manter é de 2 a 5 anos, no máximo. Então o que acontece? Nas coisas mínimas, você tem que saber ter prioridade. Começa a entender, mas o que eu preciso fazer? Essa prioridade aqui tem essas duas opções, mas essa daqui eu sei que é mais importante que essa. Então você vai fazer o que é mais importante. Tem aquela frase que fala que a gente tem que fazer primeiro o mais difícil, para que o mais fácil venha a ser mais de boa para você cumprir aquela etapa. Então, o que acontece? Quando eu ia fazer prova, estudava, ia fazer as provas, não fazia as fáceis. Eu fazia as mais difíceis, porque aí, quando fosse, aí o tempo estava tipo acabando, eu já sabia aquelas fáceis, e aí conseguia tirar uma nota boa, entendeu? Agora tem gente que perde tempo e muitas vezes perde todo o seu tempo na prioridade errada, e quando é para ter o resultado, não tem. Por quê? Porque a prioridade que ele focou foi no momento errado. Então, o que acontece? Tem que abrir mão de algumas coisas. Abrir mão, muitas vezes, de balada. Final de semana, você que é jovem, você que tem a sua idade aí, porque geralmente quando está dos 14 aos 20 e poucos anos, parece que a mente dos jovens começa a se perder. Então, se você não ficar esperto, você chega numa idade aí dos seus 27 anos, você não tem nada. Por quê? Porque você não se destacou, não fez o que precisaria ser feito. Hoje está muito fácil. Está muito fácil e, ao mesmo tempo, você está no mundo de ilusão, porque a internet, ela tanto ajuda, como também faz você ficar um zumbi da própria redes sociais. Porque o que acontece? Em vez de você estar consumindo conteúdo que vai te agregar valor, um conteúdo desse, um exemplo, você vai ver dancinha no TikTok, você vai ver outras coisas que não estão te agregando valor. E quando você percebe, já passou 1 hora, 2, 3 e você nem percebeu. Agora, quando você começa a focar sua mente em conteúdo, começar a ouvir podcast, coisas que vão te agregar valor, que amanhã você vai ter uma vida de verdade, aí muitas pessoas não têm essa visão. Acaba o quê? Acaba passando tempo falando que só o fulano, só o vizinho teve resultado e ele não. Mas não é. Alguém pagou preço para ter aquele resultado que você vê. Alguém pagou preço, alguém fez acontecer. Não pense que uma pessoa que tem uma vida hoje extraordinária, uma pessoa que tem a vida que você olha, que ela é uma pessoa que brilha, essa pessoa precisou pagar o preço. Essa pessoa, para chegar onde ela chegou, ela precisou ir para a guerra, ela precisou lutar para vencer, entendeu? Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas ficam iludidas,
com o mundo, olhando a vida dos outros, mas para fazer a vida dela acontecer, não quer. A pessoa não quer ler um livro de finanças, que é para que hoje é fundamental você aprender a organizar a sua vida financeira. Hoje é fundamental. A pessoa não tem como, gente. Não tem como, já vou falar para você, já põe isso na sua mente. Não tem como a pessoa ficar rica se ela não aprender a administrar o próprio dinheiro. Não tem jeito nenhum. Ela pode até pegar dinheiro hoje, muito dinheiro. Se ela não tiver educação financeira, se ela não tiver o conhecimento para saber pegar aquele dinheiro e fazer ele multiplicar, impossível. Como que uma pessoa vai ser uma pessoa rica no mundo financeiro se a pessoa não sabe nem o que é investimento? Como que uma pessoa pode ser rico? O rico, ele só é rico porque ele trabalha em investimento. Ele faz o dinheiro dele multiplicar. Então, o que acontece? Todo rico, ele vai pegar o dinheiro dele e fazer multiplicar. Ele não vai pegar o dinheiro dele e dar prioridade para gastar todo aquele dinheiro. Ele tem as prioridades certas. Ele fala, olha, esse dinheiro aqui, ele já pensou, ele poderia gastar, mas ele sabe que não é prioridade para ele pegar aquele dinheiro e comprar, digamos, um passivo. Ele só compra aquilo que ele vê que é prioridade, que seja ativo. Ele não vai comprar aquilo que ele vai perder dinheiro. O rico entende isso. Agora a gente, muitas vezes, o ser humano, ele, por muitas vezes não ter o conhecimento, acha que ter dinheiro é para comprar qualquer coisa que veja. Sim, o dinheiro é para se comprar o que você quiser. Mas, porém, se você não tiver prioridade, não der nome para o que você quer, você vai dar passo errado. Você vai sofrer, você vai trabalhar muito, vai até ganhar dinheiro. Trabalhar. Só que você não vai saber usar esse dinheiro. Porque o que faz uma pessoa ser próspera, rica, não é o quanto a pessoa trabalha, tá? Tem gente que pensa que quanto mais você se matar de trabalhar, você vai ter dinheiro. E não é assim que funciona. Você tem que entender isso aí. Porque não adianta você trabalhar. Se fosse assim, pessoas que trabalham na construção, que pega muito peso, os caras eram tudo ricos. Só que não é assim que o jogo funciona. Você precisa ter o domínio. Você precisa trabalhar a sua mentalidade, trabalhar de forma inteligente. Para uma pessoa escalar, ela não vai crescer sozinha. Ela precisa de um time. Ela precisa, se você começar só, não tem nada errado. No começo é assim mesmo. Mas você vai crescendo. No que você está fazendo, você vai abrindo mão. Porque muitas vezes tem gente que começa um negócio e ela começa a ficar tão presa no empreendimento dela que ela acha que só ela sabe fazer. Ela não se desprendeu, não entendeu que para ela chegar no segundo passo, ela precisa aprender a delegar. Ela precisa sair daquela função, abrir mão daquilo, passar para outra pessoa, para ela ficar só no estratégico. Porque do que adianta você ganhar muito dinheiro, aí você fala, não, mas quem vai fazer isso é eu, porque eu que domino. Enquanto você estiver com essa mentalidade, você vai ficar limitado nisso. Então, o que acontece? O jogo é esse, é você montar uma equipe, todo mundo trabalhando mente mestra, todo mundo trabalhando em um só propósito. Esse é o jogo. Em tudo que você for fazer, pode até começar só, tá?
Porque, digamos assim, até uma criança, quando ele nasce, nasce só. Mas no processo, para você se destacar, você vai precisar de ajuda, tá? Então não põe isso na sua mente que você tem que fazer tudo só. Você tem que ir trabalhando e de acordo com o que você vai crescendo, você vai melhorando cada vez mais. Daqui a pouco você está com a sua equipe estruturada. Então você tem todo mundo, cada um ocupando o seu lugar. Pessoa certa, nos lugares certos, nas cadeiras certas, tá? Não é, digamos assim, você montar um time e você colocar aquela pessoa no lugar errado. Para as coisas funcionar, cada um tem que saber o que está fazendo. É para isso que existe gestão, que é para você saber, porque muitas vezes aí você vê aí no mercado pessoas que muitas vezes começam a empreender. Aí essa pessoa começa a dominar o mundo financeiro, como a aprender a como ganhar dinheiro. Aí o que acontece? Essa pessoa aprendeu o jogo, que ela não vai fazer nada só. Então, quando você vê uma pessoa que se destaca no mercado hoje, essa pessoa já aprendeu o jogo. Ela aprendeu a se desapegar das coisas, aprendeu a dar valor naquilo que ela tem, porque muitas vezes, por pouco que você tenha, se você não der valor, não cuidar daquele pouco, você não vai tendo muito. Isso é uma coisa que você precisa prestar bastante atenção, porque muita gente só sabe pedir. Pede, só que aquilo que ela já tem, ela esquece. Ela não sabe agradecer a Deus, ser grata pelo que já tem. Agora me fala uma coisa, é caso da gente parar e pensar. Como que Deus, sendo nosso Pai, vai dar algo para nós que nós não tem capacidade para governar aquilo? Não vai dar, gente. Então, o conhecimento é muito importante. Quando você é grato, Deus te dá o conhecimento. Porque quanto mais você é grato, começa a ter gratidão pelo que tem, aí sim, aí você vai se capacitando e você vai tendo cada vez mais. Agora, digamos que você queira uma casa melhor. Aquela casa que você tem, você não cuida. Você está com a mentalidade tão de escassez que só pensa em querer muito, mas não cuida do que já tem. Aí perde o que tem e nem tem o muito. Você já viu aquela passagem que fala que aquele que tem, quando ele cuida, será dado. Aquele que não tem, até o pouquinho que tem, será tirado. Por quê? Porque ele não sabe administrar. Como que uma pessoa vai te dar algo que você não sabe administrar? Aí vai ser tirado. Aí você não consegue entender por que o dinheiro não fica com você. Porque todo o dinheiro que você pega, você não tem respeito, você não sabe fazer a gestão dele, a administração daquele dinheiro, você não sabe multiplicar. O dinheiro, ele precisa ser multiplicado. Ele precisa trabalhar para você. Não é você trabalhar por ele. Porque às vezes você só trabalha para ganhar. Mas eu quero ganhar. Mas aí você não pegou o jogo ainda. De você fazer aquele dinheiro que você ganhou, que você vendeu as suas horas, que é para você pegar aquele dinheiro e investir. Porque não tem nada errado. O primeiro estágio é você trabalhar. É você vender as suas horas para você conseguir levantar um capital, para você trabalhar com sabedoria, entendeu? Então, o que acontece? Você fez isso aí, quem realmente quer se destacar, ter uma vida melhor, vai ter que inverter o jogo.
Não é você, em vez de você vender as suas horas, você vai ter que comprar horas, tá? Você vai ter que comprar, porque aquela pessoa que trabalha com sabedoria, conhecimento, ela em vez de vender a hora dela, ela vai comprar. Então é aí que você pega essas pessoas que são muito inteligentes, que fez faculdade, que sabe do que fala, que não tem, digamos assim, a garra de ir para a guerra e fazer acontecer. Você, como já tem toda a garra e todo o conhecimento, pega essas pessoas que tem esse mar de inteligência e compra as horas dela. Aí você vai agregar valor na vida dela, quanto mais ela entregar, ela vai ganhar mais. Entendeu? Mas só que o jogo é você comprar, não você chegar e vender. No começo, isso aí todo mundo passa. Mas vai chegar um momento na sua vida que você vai precisar mudar o jogo. Daí então você vai estar ajudando pessoas que não tem esse propósito, porque assim, nem todo mundo nasceu para liderar. Então, se você tem essa sede, que eu sei que você que está ouvindo esse podcast aqui, você quer crescer, porque uma pessoa que nem mentalidade tem, ela não tem nem coragem nem de chegar e ver, entendeu? Então, se você está até aqui, porque você é uma pessoa diferente, você é uma pessoa que tem futuro, tá? Então, o que acontece? Persistência. Faz acontecer. Por mais que pareça que seja difícil, uma hora vai acontecer, tá? Então o segredo é você não desistir. Não seja aquela pessoa que, tipo assim, queira pra fazer aquelas coisas acontecer antes do tempo. Vai ter um processo. Quanto mais você fizer agora, mais vai vir mais rápido, entendeu? Então o que acontece? Tudo tem um tempo. Você plantou a semente agora, se você puder plantar essa semente hoje, plante hoje. Não deixe para amanhã, porque essa semente ela pode demorar um pouquinho, entendeu? Então, se você deixar para amanhã, ela vai tardar mais ainda. Então, o que acontece? A regra é: planta hoje, dá prioridade para as coisas hoje. Precisa ser feito, tem que fazer. Porque você não pode sair procrastinando, querendo dar uma vida melhor para você mesmo, e você mesmo começa a se sabotar. Você não consegue ter o que você quer, aí você vê o próximo comprando o que ele quer, aí você fica olhando só a vida dele. Aí o que acontece? Aí começa a nascer a inveja. E a inveja, ela uma das coisas que atrasa muito a vida do ser humano, tá? Então, o que acontece? Faça acontecer. Quando você vê alguém que conquistou algo, é porque aquela pessoa fez acontecer. Tira isso da sua vida, inveja. Queira ter ambição. Se você vê uma pessoa que tenha muita riqueza, carro bom, você pode chegar e falar: eu não aceito menos do que isso. Mas não dizendo assim que eu quero ter porque eu quero ter com inveja, entendeu? Você tem que se colocar assim, que você vai fazer acontecer para você ter também. Da mesma forma que aquela pessoa foi abençoada porque ela fez acontecer, você vai fazer também, tá? Você vai fazer e mantendo foco. Mantendo foco, aprendendo, porque é o seguinte: uma das coisas que a gente vê, muita gente às vezes ganha dinheiro, mas ela não teve estrutura. Então o que acontece? Ela não, quando ela não tinha, ela não se preparou. Perceba que uma coisa boa na vida das pessoas que passam por muita provação é que as pessoas criou alicerce. Esses caras aí, eu acho muito bonito de ver eles contando a história deles. Os cara começou sem nada, entendeu? Então o que acontece? Eles foram persistentes. Pedia apoio de um lado, de outro.
Ninguém, por quê? Porque o ser humano não vai dar apoio, porque fala assim, pensa assim, essa pessoa tem a mentalidade, a pessoa não vai adivinhar que realmente você quer mudar. A única pessoa que vai ter certeza que quer mudar é você. É por isso que você tem que fazer acontecer. Porque se você tem um sonho, e você fala, mas eu vou fazer acontecer. Se você pede para outra pessoa, ela não vai entender a sua mente. Então é por isso que muitas vezes as pessoas não te dão apoio, porque a gente tem essa conexão de se conectar com pessoas que queiram crescer também. Entendeu? Para mim chegar, vamos supor, para chegar em pessoas grandes, eu tive que fazer as coisas acontecer e crescendo, crescendo, crescendo. Não é tipo assim, você, digamos assim, você não tem autoridade e você chegar e ter pelo menos, chegar no ambiente daquela pessoa que já tem autoridade. Se você não tiver, se você não fez, vai ser impossível. Não tem como. Como que você vai alcançar aquele ambiente se você não faz acontecer? Você tem que fazer acontecer. Você tem que ir e fazer as coisas agir, tá? Então começa a dar prioridade na sua vida. Tem coisas que você vai ter que abrir mão, você vai ter que começar a entender que nem tudo é lícito, tá? Quer dizer, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tá? Então você começa a entender isso, que não é porque você gosta de ir pra balada todo final de semana que você vai ter que ir. Você vai ter que desapegar um pouco disso aí, que é para você ter uma vida melhor. Porque senão você vai sofrer só em olhar. Porque vê que os outros têm, tá alcançando o resultado e você nada. Então, a Organiza Finanças está aí no mercado para segurar na sua mão e te dar instruções de como você ter uma vida financeira boa. Como que você faz para que você venha a ter liberdade. Para que você venha organizar a sua vida financeira. Porque hoje em dia, quem não trabalha em investimento, quem não sabe se organizar, aplicar o seu dinheiro de forma certa, ela vai sofrer. Porque tudo na vida hoje tem uma coisa que se precisa é você ter dinheiro. Então, quando você trabalha esses pilares, quando você tem uma boa educação, uma gestão bem feita, você não vai passar por muita dificuldade, porque tudo na vida, imprevisto, vai acontecer. Então, quando você tem educação financeira bem elaborada, quando você tem uma inteligência financeira bem feita, você vai saber usar o seu dinheiro. Você vai saber aplicar o seu dinheiro. Então, isso, gente, é muito importante. Comece a dar prioridade, entender o que precisa ser feito agora e o que não precisa, tá? Então, vocês aí que não é inscrito, eu tinha até esquecido de mandar vocês dar o like, tá? Vocês que não é inscrito aí, comenta também, dá o like, pede aí diversos assuntos sobre finanças que a gente vai estar trazendo. A Organiza Finanças, ela tá aí, gente, para agregar valor na vida de vocês, entendeu? A gente tenta cada dia melhorar, trazer o melhor, passar o conhecimento e mostrar para vocês o que está por trás do mercado. Tá? Então, muitas vezes as pessoas ficam nesse mundo de ilusão, achando que as coisas elas são assim, de tal maneira, e muitas vezes quando você vem entender, a realidade é outra. Então quer ter uma vida, quer chegar no topo da educação financeira, da liberdade financeira, é preciso se conectar, é preciso entender. Você tem que buscar
sempre estar evoluindo, melhorando, buscando conhecimento, montando a sua planilha, trabalhando a sua reserva, entendendo como que funciona o investimento, qual o melhor lugar para você estar investindo o seu dinheiro, porque o seu dinheiro vai ser aquela semente que você vai plantar na terra fértil. Porque se você plantar a semente na terra errada, ela não vai dar fruto, entendeu? Então, o que a gente passa é isso. Pega a semente, plantar na terra certa. Fazer o seu investimento com sabedoria. Para que assim você venha a ter a sua tão sonhada liberdade financeira. Tá? O meu horário aqui já está acabando. No próximo episódio aí vamos estar trazendo aí mais conteúdo aí para vocês, conteúdo que venha a ser relevante, tá? Porque a gente está trazendo aqueles temas que mais tenha uma realidade com a vida das pessoas, tá? Porque as pessoas muitas vezes elas vê muitos conteúdos por aí, mas o que é importante para elas aprender, não tem, tá? E a gente está sempre, cada dia, melhorando. Que é para vocês ter uma boa clareza e amanhã vocês entender que a gente mudou a vida de muitas pessoas, tá? Isso é muito gratificante para gente aí. É isso aí, pessoal. Já acabando aqui o horário. Muito obrigado e até a próxima.